No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um pão de forma bem fofinho, sem glúten, sem lactose, simples de fazer que fica bem macio. Vamos à receita? O primeiro passo é preparar a esponja. Isso serve também para verificar se o nosso fermento está bom. Então eu coloco em uma tigela o fermento biológico seco, o açúcar e a água. Misturo um pouquinho e reservo em um local abafado. Eu gosto de colocar no micro-ondas. Você pode colocar também no forno desligado, basta ser um local abafado e quentinho. Agora vamos preparar o mix de farinha sem glúten. Peneirar é opcional, nesse caso eu peneirei todos os ingredientes secos. Coloquei aí então a quantidade de farinha de arroz, em seguida coloquei o amido de milho e o polvilho doce. Lembrando que todas as quantidades eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Em seguida, adicionei o açúcar, o sal e o fermento de bolo. Esse é aquele fermento químico próprio para bolo. Nessa receita vão os dois fermentos, o biológico seco de pão e esse fermento químico próprio para bolo. Misturo bem todos esses ingredientes e agora vamos começar a adicionar os ingredientes úmidos. Então eu coloco aí o ovo e começo a misturar. E vou adicionando água aos pouquinhos e vou sempre misturando a massa, para que fique tudo homogêneo e bem misturado. E lembra da esponja que a gente preparou no início do vídeo? Então, depois que ela descansou, ela fica assim cheia de bolinhas e isso é sinal de que o nosso fermento está ativo e está bom para usar. Então é só acrescentá-lo na receita junto com os outros ingredientes. Misture bem todos os ingredientes para que fique tudo muito bem incorporado. Vá acrescentando água aos poucos até que coloque toda a quantidade descrita na receita. Depois, coloque a batata doce cozida e amassada. A batata doce, depois de cozida, você tem que esperar esfriar para acrescentá-la na receita. Misture muito bem até que toda a batata doce esteja incorporada aos demais ingredientes da massa. Agora, acrescente o vinagre e uma misturinha de óleo com goma xantana. Estou aí colocando o vinagre e depois eu coloquei o óleo com a goma xantana. Misturo muito bem eles dois para que a goma xantana dissolva melhor no óleo e consiga se espalhar por toda a massa. Aí é só acrescentar lá na receita, misturar bem, você vai notar que vai mudar um pouco a consistência da massa. Ela tende a ficar mais encorpada. Depois que eu acrescentei todos os ingredientes da receita, é assim que ficou a massa e eu gosto de bater ela com a espátula mesmo. Se você tiver uma batedeira, pode usar também a batedeira, mas eu prefiro a praticidade de fazer na mão. Fica de olho na consistência que eu mostro aqui da massa, porque dependendo da farinha de arroz que você utiliza, pode mudar um pouco a quantidade de água que vai absorver sua massa. Também depende do tamanho do ovo que você usa. Bom, depois disso, basta passar para uma assadeira, que eu untei aí com desmoldante, mas você pode passar óleo e farinha de arroz, mas eu uso desmoldante, acho bem prático. Coloco a massa aí na forma e levo para crescer. De novo, tem que levar para um ambiente abafado, fechadinho. Então, eu coloco para crescer dentro do micro-ondas desligado. Você pode colocar também dentro do seu forno desligado e levar para crescer até que dobre de volume. Dobre, chega a dobrar ou triplicar o volume do pão. Aí o meu pão já cresceu, deixei crescer até a borda da forma e para ficar bem bonito, quando ele estiver assando e depois de assado, eu gosto de pincelar uma gema de ovo, fica bem douradinho. Para pincelar a gema de ovo, nessa etapa você tem que ter a mão bem levinha, porque qualquer movimento mais forte pode fazer o seu pão afundar. O meu pão levou mais ou menos 1 hora, de 1h20 para crescer, mas você tem que ficar de olho. Sugiro que você olhe de meia em meia hora para verificar o crescimento do pão. E quando ele estiver quase bom, ou quase na borda da forma, você liga uns 10 minutos antes do seu forno para pré-aquecer. Então, eu levei para assar no forno pré-aquecido a 180 graus, assei ele por cerca de 30 minutos, mas eu gosto sempre de fazer o teste do palito. Eu coloco um palito e como esse pão leva batata doce, ele é bem úmido, ele ainda sai um pouquinho molhado, mas o ideal é que seja bem sequinho e aí você espera esfriar um pouco, já desenforma. Se você chegou até o final desse vídeo, gostou do conteúdo, da receita, já deixa o seu like, se inscreve no meu canal,
para ver sempre uma receitinha nova por aqui, principalmente sem glúten, sem lactose. Comenta, me diz o que você achou e espero que tenha gostado da receita. Me conta aí se você já conhecia esse pão de batata doce, fica bem fofinho. Você pode fatiar ele, congelar, deixar na geladeira e esquentar no micro-ondas para ele ficar fofinho novamente. Mas olha isso, a textura desse pão fica uma delícia. Se fizer aí, me conta. Um beijo!